Não foi uma confissão nem uma conversa incômoda. Foi um acidente, um gesto cotidiano, quase inocente. Abrir um telefone sem a intenção de procurar nada. E então apareceram mensagens antigas, arquivadas, de 2 anos atrás. Não eram recentes, não havia traição atual. Mas ainda assim, algo se quebrou naquele instante. Porque essas mensagens revelavam uma mulher que ele nunca tinha conhecido. Uma versão cheia de entusiasmo, de impulsividade, de aventuras espontâneas e de uma disponibilidade imediata que nunca fez parte da sua própria história com ela. Ele leu palavras carregadas de desejo, planos improvisados, uma energia viva que contrastava brutalmente com sua própria experiência. Ele havia esperado meses por um simples gesto, havia sido paciente, cuidadoso, respeitoso. Havia construído o relacionamento passo a passo, acreditando que o amor verdadeiro era demonstrado com tempo, compromisso e contenção. Inclusive havia se comprometido formalmente antes de viver uma paixão que, segundo essas mensagens, ela havia entregado sem reservas a homens que não prometeram nada, que não investiram nada, que nem sequer pareciam conhecê-la de verdade. Nesse momento, ele entendeu que a dor não vinha do passado em si, mas da comparação inevitável. Não se tratava de quantas pessoas houve antes, mas de como foram tratadas. Enquanto outros receberam intensidade sem condições, ele recebeu versões medidas, calculadas, cuidadosas. E essa diferença começou a ser sentida como uma ferida profunda, silenciosa, difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Uma sensação incômoda que apenas começava a tomar forma em sua mente. No início, ele tentou se convencer de que o que sentia eram simples ciúmes. Pensou que talvez estivesse exagerando, que estivesse caindo em uma insegurança infantil, que deveria ser mais racional. Mas quanto mais analisava aquele mal-estar, mais claro ficava que não era isso. Não o doía que ela tivesse tido um passado. Não o incomodava imaginar outros corpos, nem outras histórias. O que o desarmava era algo muito mais difícil de explicar. A sensação de ter sido tratado de forma injusta. Porque o problema não estava em ela ter amado antes, mas em como ela havia distribuído o melhor de si mesma. Havia entregado sua versão mais intensa, mais livre e mais apaixonada a pessoas que não construíram nada com ela. A homens que não assumiram responsabilidades, que não apostaram em um futuro, que entraram e saíram de sua vida sem deixar vestígios. E, no entanto, a ele, que sim quis ficar, que sim investiu tempo, cuidado e compromisso, havia oferecido uma versão mais contida, mais prudente, mais limitada. Essa é a fresta que começa a doer de verdade. Não é uma questão moral, nem uma obsessão com a pureza. Não é controle, nem machismo, nem expectativas irreais. É a percepção de que algo valioso foi entregue sem preço a quem menos merecia, enquanto a quem mais apostou foi pedida paciência, esforço e sacrifício em troca de menos. Como se tivesse pago o preço mais alto por uma experiência rebaixada. E nesse ponto aparece uma palavra incômoda, quase proibida, mas profundamente honesta: roubo. Não um roubo físico, nem literal, mas emocional. A sensação de que algo que deveria ter sido compartilhado de maneira justa já não estava disponível quando chegou a sua vez. Com o passar das horas, essa sensação começou a se organizar em sua mente. Já não era confusão nem raiva difusa. Era uma compreensão dolorosa e clara. A ferida central não tinha a ver com outros homens, mas com uma equação que não fechava. Ele havia investido mais do que ninguém e, ainda assim, estava recebendo menos. E quando essa ideia se instala, torna-se impossível ignorá-la. Ele pensou em tudo o que havia colocado sobre a mesa: tempo, paciência, atenção constante, estabilidade emocional, planos de longo prazo. Havia sido coerente, presente, previsível no melhor sentido da palavra. Havia oferecido segurança, respeito e uma promessa de futuro. No entanto,
ao comparar sua experiência com o que havia lido nessas mensagens antigas. O contraste era brutal. Outros homens, com investimentos mínimos ou inexistentes, haviam recebido acesso imediato ao seu entusiasmo, ao seu desejo mais vivo, a uma versão sem filtros nem condições. É aí que a dor se torna profunda, porque não se trata de ego nem de orgulho ferido. Trata-se de justiça emocional, de descobrir que o esforço não foi recompensado, mas penalizado, que a lógica intuitiva do amor, dar mais para receber mais, parecia invertida. Quanto mais sério ele havia sido, mais restrições havia encontrado. Quanto mais ele havia apostado, mais limitado havia sido o retorno. Essa percepção gera uma fratura interna. Ele começa a se perguntar se foi ingênuo, se interpretou mal as regras do jogo desde o princípio. E o mais inquietante é que ele já não pode olhar para o relacionamento da mesma forma. Cada gesto, cada espera, cada limite adquire um novo significado. Não porque ela tenha feito algo de errado no passado, mas porque agora ele entende que o preço que pagou foi desproporcional em relação ao que recebeu. Essa é a ferida que não sangra, mas que não para de doer. Quando essa ferida se abre por completo, aparece uma nova forma de olhar para o relacionamento. Já não pela emoção, mas por uma lógica quase fria, inevitável. Ele começa a ver sua história como se fosse uma troca, um investimento. E é aí que tudo desmorona. Porque os números não batem. O que ele deu e o que recebeu não guardam nenhuma proporção razoável. Em sua mente, forma-se uma comparação incômoda, mas poderosa. Como descobrir que assinou um contrato com as piores condições possíveis? Ele contribuiu com constância, lealdade, planos, apoio emocional, presença diária. Apostou a longo prazo. Outros, em contrapartida, entraram sem garantias, sem promessas, sem responsabilidades. E ainda assim, eles tiveram acesso imediato ao melhor que ela podia oferecer. Paixão, espontaneidade, disponibilidade, intensidade. Ele, por outro lado, teve que esperar, negociar, adaptar-se e aceitar limites que antes não existiam. Esta é a verdadeira crise do retorno de investimento. Não é uma metáfora exagerada, é uma sensação muito concreta. Dar mais e receber menos. Pagar um preço premium por uma experiência reduzida. E quanto mais reflete sobre isso, mais injusto se sente. Porque em nenhum outro âmbito da vida ele aceitaria algo assim. Ninguém investiria mais recursos para obter piores resultados, sabendo que outros receberam mais com muito menos esforço. O devastador é que essa comparação não pode ser apagada. Uma vez que entende essa lógica, já não consegue desvê-la. Cada espera, cada condição, cada falta de entusiasmo é interpretada como uma confirmação dessa desigualdade. O relacionamento deixa de ser sentido como um espaço seguro e começa a parecer um mau negócio emocional. Não porque falte amor, mas porque a estrutura sobre a qual foi construído parece profundamente desequilibrada. E quando essa percepção se instala, já não se trata apenas do passado. Trata-se de como o presente se sente e se o futuro pode se sustentar sobre uma base que, por dentro, começa a parecer injusta. A partir daí, ele começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Não são grandes discussões nem conflitos evidentes, mas pequenas fricções constantes. Para ter acesso a gestos básicos de proximidade, ele tem que esperar o momento adequado, ler o estado de espírito, escolher as palavras corretas. A espontaneidade desaparece e é substituída por acordos implícitos, por horários, por condições. Nada acontece de forma natural. Tudo parece requerer um esforço prévio. O mais doloroso é a comparação silenciosa que ele já não pode evitar. Enquanto ele mede cada passo para não incomodar, outros não precisaram fazer isso. Eles receberam atenção imediata, entusiasmo sem filtros, uma energia viva que não precisava ser solicitada. A ele, em contrapartida, cabe justificar desejos, negociar afeto,
aceitar que certas coisas já não são assim ou já não lhe nascem. E essa diferença pesa mais do que qualquer discussão aberta. Esta é a parte onde o relacionamento começa a se sentir inflacionado. Quanto mais ele investe, menos ele obtém. Mais compromisso, menos paixão. Mais estabilidade, menos desejo. Dá a sensação de que o esforço aumenta, mas a recompensa diminui. Como se estivesse pagando cada vez mais por algo que, paradoxalmente, se torna cada vez mais limitado. E isso gera uma frustração difícil de expressar sem parecer egoísta ou ingrato. Porque por fora, tudo parece correto. Não há traições, não há abusos, não há drama evidente. Mas por dentro, ele sente que está lutando por migalhas emocionais que outros receberam sem pedi-las. E essa luta constante desgasta. Não só o relacionamento, mas também a percepção que ele tem de si mesmo. Ele começa a se perguntar por que tem que se esforçar tanto para obter o que, em outro momento, foi entregue com tanta facilidade. Esse questionamento não busca culpas. Busca sentido. E quando não o encontra, a dúvida se torna permanente. É então que ele começa a dar nome ao que sente. Não é apenas cansaço nem rotina. É um déficit claro de entusiasmo. Uma ausência que se nota nos detalhes, na falta de iniciativa, na energia apagada, na criatividade que já não aparece. Ele se lembra, através dessas mensagens antigas, de uma mulher mais audaciosa, mais curiosa, mais viva. E a comparação se torna inevitável, mesmo quando ele tenta resistir a ela. O que mais dói não é a frequência nem a técnica, mas a atitude. Antes, houve desejo espontâneo, curiosidade, vontade de surpreender e de se entregar sem reservas. Agora tudo parece mais medido, mais conservador, mais limitado, como se essa versão intensa tivesse se esgotado com outros e o que restasse para ele fosse um resquício cansado, prudente, contido. E essa percepção cala fundo, porque questiona algo essencial: a atração. A síndrome do déficit de entusiasmo se manifesta quando ele entende que não se trata de limites pessoais fixos, mas de respostas variáveis de acordo com a pessoa e o momento. Coisas que antes eram naturais, agora se apresentam como incômodas ou desnecessárias. Experiências que outros viveram sem pedi-las agora parecem fora de lugar. Isso sugere que a mudança não é maturidade, mas diferença de impulso. E essa ideia é difícil de aceitar. A partir desse momento, cada encontro íntimo fica contaminado por uma pergunta silenciosa. É só isso que há. O que antes parecia suficiente agora se sente incompleto, não por ambição, mas por contraste. O contexto muda tudo. E embora ela tente garantir que o passado não importa, ele já não pode ignorar a sensação de estar recebendo uma versão reduzida de algo que ele sabe que existiu com muito mais intensidade. Esse déficit não é apenas físico, é emocional. E quando se instala, começa a erodir a satisfação, inclusive nos momentos que deveriam ser bons. Com o tempo, ele começa a ouvir uma explicação que se repete uma e outra vez. A maturidade. Ela diz que mudou, que já não é a mesma, que agora valoriza outras coisas, que aprendeu a se cuidar mais. Em teoria, tudo isso soa razoável, inclusive admirável. Mas dentro dele, essa explicação não consegue fechar a ferida, porque o que se apresenta como crescimento, do seu ponto de vista, é vivido como uma perda. A ideia de que antes era diferente transforma-se em algo inquietante. Não porque ele espere que o passado se repita, mas porque percebe que essa mudança sempre joga contra ele. A maturidade parece ter chegado justamente quando ele apareceu. E com ela, chegaram também as restrições, as pausas, a contenção excessiva. O que antes era entusiasmo, agora se chama prudência. O que antes era entrega, agora se chama autocontrole. E embora ele entenda as palavras, não consegue reconciliá-las com o que sente. O problema não é que ela tenha mudado.
mas que essa mudança implique menos desejo, menos iniciativa, menos intensidade precisamente no relacionamento que se supõe ser mais seguro. Se crescer significa oferecer menos, se aprender significa se fechar. Então a maturidade deixa de ser sentida como uma evolução e começa a aparecer uma desculpa elegante para justificar uma atração diminuída. E essa interpretação, embora nunca seja dita em voz alta, pesa cada vez mais. O mais doloroso é que ele não pode discutir isso sem ficar em uma posição incômoda. Questionar a maturidade soa imaturo. Pedir mais entusiasmo parece egoísta. Então ele guarda silêncio e aceita uma narrativa que não o convence totalmente. Mas por dentro, a dúvida persiste. Porque se o amor profundo não desperta o melhor, mas sim uma versão mais limitada, então algo fundamental não se encaixa. E essa sensação, longe de se dissipar, começa a se instalar como uma verdade incômoda. Nesse ponto, o relacionamento começa a ser visto de uma perspectiva ainda mais dura. Já não se trata apenas de entusiasmo ou maturidade, mas de valor. Ele compreende que a troca em que está envolvido é profundamente desigual. Ele ofereceu o melhor que tem: compromisso, estabilidade, presença constante, planos reais de futuro. E, no entanto, o que ele recebe não está na altura desse valor. Não em intensidade, não em entrega, não em reciprocidade emocional. Esta é a catástrofe da troca de valor. Investir como parceiro principal e receber tratamento de cliente secundário. Enquanto outros, com intenções temporárias e uma implicação mínima, tiveram acesso a uma experiência completa, ele recebe uma versão cortada, condicionada, dosada. Como se a generosidade tivesse atingido seu ponto máximo quando o risco era baixo e tivesse se retraído justamente quando o relacionamento se tornou sério. O contraste se torna impossível de ignorar quando ele pensa nos tempos. Outros tiveram acesso imediato. Ele teve que esperar meses por gestos básicos, anos para sentir algo parecido com a paixão que ela descrevia no passado. Essa diferença temporal não é trivial. Reforça a sensação de que o compromisso não foi recompensado, mas penalizado. Que ser constante e presente o colocou em uma posição pior, não melhor. E aí surge uma conclusão inquietante. Talvez o sistema esteja invertido. Talvez nos relacionamentos modernos, a distância e a falta de apego gerem melhores condições do que a entrega e a seriedade. Não é uma ideia que ele queira aceitar, mas os fatos parecem empurrá-lo em direção a ela. Porque quando o valor oferecido não corresponde ao valor recebido, a confiança na troca se quebra. E quando essa confiança se quebra, o relacionamento deixa de ser sentido como justo, mesmo que continue existindo carinho. Quanto mais ele reflete sobre tudo isso, mais aparece uma contradição difícil de aceitar. Em teoria, a segurança emocional deveria fortalecer a intimidade. Sentir-se amado, escolhido e protegido teria que abrir espaço para mais conexão, mais desejo, mais entrega. Mas sua experiência lhe mostra exatamente o contrário. E aí nasce o que ele começa a perceber como um paradoxo doloroso. Ele descobre que ela foi mais aberta, mais disponível e mais intensa quando os relacionamentos eram instáveis, quando não sabia se o outro ficaria. Nesses momentos de incerteza, ela oferecia sua melhor versão, seu máximo esforço, sua maior energia emocional e sexual. Agora, com ele, quando o relacionamento é sólido e seguro, o que ele recebe é uma participação mínima, uma versão de manutenção, como se o objetivo já tivesse sido alcançado e o esforço já não fosse necessário. Este paradoxo o desconcerta profundamente. Ele fez tudo certo. Foi constante, carinhoso, confiável. Construiu um espaço onde ela podia se sentir tranquila, sem medo de ser abandonada, mas essa mesma conquista parece ter reduzido a centelha. A segurança, em vez de potencializar a paixão, a apagou. E essa realidade se sente injusta, quase cruel,
porque transforma-te a estabilidade em um castigo invisível. Ele começa a entender que, sem querer, criou um ambiente onde a urgência desapareceu. Já não há perseguição, já não há risco, já não há necessidade de demonstrar nada. E embora isso possa ser saudável em muitos aspectos, também elimina a intensidade que antes existia. O paradoxo da segurança emocional não é apenas teórico, é vivida, sentida e deixa uma marca profunda. Porque quando se percebe que fazer o outro se sentir seguro implica receber menos, a pergunta inevitável aparece: valeu a pena? A partir desse momento, algo muda para sempre em sua forma de viver a intimidade. Cada encontro deixa de ser simplesmente um momento compartilhado e se torna, sem que ele queira, uma comparação silenciosa. Nasce o que poderia ser chamado de uma matriz de concorrência invisível. Uma sensação constante de estar competindo com homens que já não estão, com experiências passadas que ele não pode ver nem compreender totalmente, mas que continuam influenciando o presente. A comparação não é explícita, mas se manifesta nos detalhes, em quem inicia, em quanta energia há, em quanta curiosidade se percebe. Ele começa a sentir que seu desempenho não é avaliado de maneira absoluta, mas relativa. Não importa se o momento é bom em si mesmo, importa se é melhor ou pior do que o que existiu antes. E essa lógica é devastadora, porque estabelece uma concorrência impossível de vencer. Ele compete contra lembranças, contra fases de juventude, contra a novidade e contra versões dela que já não existem. O mais angustiante é que ele não conhece as regras desse jogo. Ele não sabe o que se espera dele, nem que padrão está tentando alcançar. A incerteza gera ansiedade, e a ansiedade começa a afetar a própria experiência. O que deveria ser natural se torna tenso. O que deveria ser espontâneo se torna medido. E assim se cria um círculo vicioso onde o medo de não estar à altura acaba corroendo a conexão real. Essa matriz invisível transforma a intimidade em um exame permanente. E quando um relacionamento chega a esse ponto, já não se trata apenas de desejo ou compatibilidade, mas de uma pressão psicológica constante que desgasta inclusive quem mais quer fazer bem. Com essa pressão instalada, aparece uma ideia ainda mais inquietante. Ele começa a suspeitar que a estabilidade do relacionamento não depende apenas do carinho, do respeito ou dos valores compartilhados, mas de algo muito mais frágil: o nível de satisfação que ela experimenta. A lealdade deixa de ser sentida como uma escolha consciente e começa a ser percebida como uma consequência condicionada ao desempenho. Não é que ela ameace nem que o diga explicitamente. É uma leitura silenciosa que ele faz a partir de pequenos sinais. Quando a energia baixa, quando a iniciativa desaparece, quando o entusiasmo se dilui, surge um alarme interno. Como se essas mudanças não fossem simples altos e baixos normais, mas indicadores de risco. Ele começa a te associar à diminuição do desejo com a possibilidade de perda, e essa associação gera uma ansiedade constante que não vai embora. A ideia de que seu lugar no relacionamento depende de se manter à altura de padrões estabelecidos no passado resulta devastadora. Ele não compete apenas com pessoas reais, mas com lembranças idealizadas e com experiências que ocorreram em contextos completamente distintos. No entanto, ele sente que essas lembranças funcionam como uma referência permanente. E quando a referência é inatingível, a insegurança se torna crônica. Essa forma de lealdade condicionada transforma o relacionamento em um terreno instável. O compromisso deixa de ser sentido como sólido e começa a parecer reversível. Ele se esforça não apenas para amar, mas para não falhar. E quando o amor se mistura com o medo de não ser suficiente, a conexão perde naturalidade. Torna-se uma tarefa, uma responsabilidade, uma carga silenciosa que ninguém reconhece, mas que pesa todos os dias. Com o tempo, ele começa a se dar conta de algo ainda mais doloroso. Muitas das experiências que para ele eram únicas, intensas
e profundamente significativas, talvez nunca o foram da mesma maneira para ela. Gestos, palavras, momentos de proximidade que ele viveu como especiais começam a perder valor quando ele entende que já haviam ocorrido antes, repetidas vezes, com pessoas que não ocuparam um lugar importante em sua vida. Não é que esses momentos tenham sido falsos, mas sim se sentem desvalorizados. A intimidade perde seu caráter exclusivo e se torna algo que parece ter sido distribuído com facilidade no passado. O que para ele representava conexão e entrega, para ela pode ter sido algo habitual, quase rotineiro. E essa diferença de percepção o atinge com força, porque altera por completo o significado do que foi vivido juntos. Essa desvalorização não acontece de repente, mas lentamente. Ela se filtra na forma como ele interpreta cada gesto presente. Quando ela expressa afeto, ele já não pode evitar se perguntar quantas vezes essas mesmas palavras foram ditas antes, em outros contextos, a outras pessoas. A dúvida não invalida seus sentimentos atuais, mas os torna frágeis. O que antes gerava segurança, agora desperta suspeita. O efeito mais destrutivo é interno. Ele começa a sentir que seu investimento emocional foi unilateral, que apostou em experiências que acreditava serem exclusivas, sem saber que faziam parte de um padrão repetido. E quando a intimidade perde sua raridade, também perde parte de seu poder emocional. Não porque deixe de existir, mas porque o contexto mudou para sempre. E uma vez que esse contexto se rompe, já não há forma simples de reconstruí-lo. Em algum momento, sem uma data clara nem um instante preciso, ocorre a ruptura definitiva. Desmorona-se uma crença que havia sustentado muitas de suas decisões desde o início. A ideia de que aquilo que recebia era algo raro, especial, difícil de obter. A ilusão de escassez se rompe quando ele compreende que essa disponibilidade, essa entrega, esse entusiasmo, não foram um privilégio ganho, mas um recurso que no passado foi oferecido com abundância. O que dói não é apenas a descoberta, mas a consequência lógica que ela acarreta. Ele investiu tempo, paciência e compromisso, acreditando que estava tendo acesso a algo valioso precisamente porque era limitado. Ele acreditou que seu esforço justificava o acesso, mas ao ver o panorama completo, ele entende que a escassez não era natural, mas seletiva. Não se tratava de limites pessoais inamovíveis, mas de decisões estratégicas sobre a quem se oferecia mais e a quem menos. Esse colapso muda a forma como ele interpreta tudo. As restrições atuais já não parecem fruto do crescimento ou do autocuidado, mas de uma redistribuição consciente. Ela é capaz de mais, foi antes, mas agora escolhe não oferecer. E essa escolha, embora legítima do seu ponto de vista, é sentida como uma fraude emocional do dele. Porque ele aceitou condições acreditando que eram inevitáveis, quando na realidade eram opcionais. A ilusão de escassez mantinha o valor percebido do relacionamento. Ao desaparecer, também se enfraquece a sensação de ser especial. E quando alguém descobre que apostou sua energia mais valiosa, baseando-se em uma percepção incompleta, o sentimento não é apenas tristeza, mas uma profunda desorientação. Como se tivesse jogado um jogo sem conhecer todas as regras. Ao chegar a este ponto, já não resta espaço para a negação. Tudo o que ele descobriu não pode ser desvisto nem desentendido. A pergunta final não é o que ela fez no passado, nem sequer por que o fez. A verdadeira pergunta é outra, muito mais incômoda. Ele pode viver com o que agora sabe? Ele pode aceitar um relacionamento onde a troca nunca foi equilibrada e onde seu lugar foi construído sob regras que desconhecia? Aceitar não significa justificar nem minimizar o que ele sente. Significa reconhecer a realidade completa e decidir a partir daí. Ficar implica assumir que certas comparações não desaparecerão, que algumas feridas não cicatrizarão totalmente e que o ressentimento poderia crescer se não for gerenciado com absoluta honestidade. Ir, por outro lado,
não é fugir nem castigar, mas proteger-se de uma dinâmica que ameaça corroer sua autoestima e sua paz interior a longo prazo. Não existe uma resposta correta universal. Cada homem deve avaliar se o valor que recebe hoje compensa o preço emocional que paga. Se o relacionamento, com tudo o que agora representa, continua sendo um lugar onde ele pode crescer sem se sentir diminuído. Porque amar não deveria ser sentido como perder terreno, nem se comprometer como aceitar menos do que se entrega. Talvez a lição mais dura seja esta: entender que nem todo vínculo merece ser sustentado apenas porque existe amor. Às vezes, a clareza chega tarde, mas chega com uma função essencial: devolver a alguém a capacidade de escolher com os olhos abertos. Agora a pergunta fica em suas mãos. Você acredita que essas dinâmicas são inevitáveis nos relacionamentos modernos? Ou você acha que o equilíbrio real ainda é possível? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros que estão atravessando a mesma dúvida em silêncio.